Olá, meus caros, tudo bem? Em aulas passadas, a gente definiu o conceito de território, relacionou o território com poder, falamos um pouco da mercantilização do espaço e todas essas definições, esses elementos, a gente vai acabar sintetizando na aula de hoje. Além disso, na última aula, a gente falou um pouco também sobre o processo de ocupação do território brasileiro, começando lá no período colonial e se arrastando até 1850, quando a gente tem a primeira lei de terras no Brasil, que tem como objetivo limitar o acesso à terra por parte da população. Hoje a gente vai falar de uma nova lei de terras, que é o Estatuto da Terra de 1964. Então, vamos lá para a aula de hoje. Antes de tudo, então, a gente precisa entender um pouco do contexto que vai levar à formação dessa nova lei de terras, né? Já que a gente está falando de um período de quase 100 anos até que a gente tenha essa nova lei, esse novo estatuto que vai regular a posse e a propriedade da terra aqui no Brasil. Bom, pois bem, 1964, como vocês sabem, é marcado pelo golpe militar aqui no Brasil, né? Esse golpe vai instaurar uma ditadura que vai durar décadas e que vai mudar profundamente a estrutura política do nosso país. Um dos motivos, inclusive, né, para o golpe militar é justamente o contexto da Guerra Fria. O mundo está bastante polarizado entre Estados Unidos e União Soviética, entre capitalistas e socialistas, e existe uma preocupação muito grande com a expansão do socialismo, sobretudo dentro da América Latina. A América Latina, que era vista pelos Estados Unidos como uma espécie de quintal do seu país, era conhecida justamente pela sua má distribuição de renda, pela sua pobreza, pela sua população, naquele momento, essencialmente rural. Isso gerava um medo gigantesco de que esse fosse um campo fértil para o desenvolvimento de ideais socialistas. Inclusive, esse é um dos motivos que vão levar os Estados Unidos a apoiar uma série de golpes em toda a América do Sul, em toda a América Latina, para justamente defender os seus interesses contra os comunistas, contra a União Soviética. É lógico que em alguns países a situação, o destino vai ser um pouco diferente, como é o caso de Nicarágua e como é o caso de Cuba. Então, esse contexto ele é importante, tá? E uma preocupação muito grande é justamente com o campo. No campo, desde a década de 40, 45, a gente já via uma insatisfação muito grande em função da má distribuição de terras que a gente tinha, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. E a gente viu a realidade dessa má distribuição de terra, né? O processo de ocupação da terra no Brasil, ele é essencialmente latifundiário. Então, a gente vai ter aquela formação de grandes propriedades de terra, na sua maioria improdutivas. Então, a população vai começar a demandar reformas, vai começar a lutar pelos seus interesses. E é muito comum nessa época a gente começar a ver uma certa associação entre os trabalhadores do campo e os trabalhadores da cidade. Muitas vezes, aproximação essa, inclusive, costurada pelos partidos de esquerda, pelos partidos comunistas, que viam na associação entre esses dois tipos de trabalhadores, na verdade, a construção de um proletário organizado para um processo de revolução, para um processo de derrubada do Estado capitalista. Eu não vou entrar muito a fundo nessa discussão, mas o que é importante dela é entender que essa aproximação ela leva a um certo grau de organização dos trabalhadores do campo. Então a gente vê isso muito claramente quando a gente fala do trabalho na cidade. A gente começa a ver a formação de sindicatos, muitos desses sindicatos vão formar ali os seus próprios partidos, alguns desses sindicatos, como é o caso dos metalúrgicos em São Paulo, por exemplo, ali na região do ABC, vão ficar muito fortes. Só que isso também está acontecendo no campo. Esses trabalhadores rurais também estão começando a se organizar. E boa parte do establishment político aqui no Brasil não via isso com bons olhos. Por quê? Porque a partir do momento que esses trabalhadores estão organizados, eles estão organizados para demandar melhores condições no campo. E demandar melhores condições de vida no campo, obrigatoriamente vai passar por uma questão de reforma agrária. Na verdade, se a gente pegar a lógica de desenvolvimento econômico brasileira, que era o tal do desenvolvimentismo,
Muitos economistas desenvolvimentistas defendiam até essa reforma agrária, porque, na visão deles, ela era necessária para que o Brasil alcançasse o desenvolvimento. Como a gente já falou, inclusive, você pega os Estados Unidos, por exemplo, ele teve um processo de democratização aí das terras que foi importante para a sua industrialização, para fornecimento de matéria-prima, por exemplo. Na Europa, a mesma coisa aconteceu. O Japão, quando começa a se modernizar, industrializar, também vai promover essa reforma agrária. Então, na visão dos desenvolvimentistas, o único modo para a gente alcançar de fato esses países era também organizando o nosso campo e preparando esse campo para a produção industrial. De fato, essa era uma visão que fazia muito sentido naquela época, mas ela vai se provar errada ao longo da história, e errada entre aspas, tá? Por causa de uma adaptação do capitalismo justamente a essa lógica concentradora, latifundiária, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, veja, existia todo um establishment político baseada nessa concentração de terras, nessa estrutura latifundiária. É aquela política baseada no coronelialismo, baseada no clientelismo. Então, parte da oligarquia política brasileira era também a oligarquia que controlava essas grandes terras, que controlava o campo. E quando o discurso de reforma no campo, de reforma agrária, quando as reformas de base lá do governo João Goulart começam a ganhar força e essas pautas passam a ser discutidas de forma mais incisiva, o que vai acontecer? Essa oligarquia vai passar a apoiar o golpe. Isso vai dar força para o golpe militar, já que ele tem o apoio das oligarquias do campo, tem o apoio de empresários, tem o apoio da mídia e tem o apoio dos americanos. Então é assim que o golpe militar acontece aqui no Brasil. É lógico, inicialmente, algumas dessas alas que eu citei esperavam que fosse um golpe militar passageiro, que conduzisse novamente a uma pseudo-democracia. Mas não foi o que aconteceu, mas também isso já é um assunto para outra aula. Agora, tem algumas contradições nessa história toda, tá? Embora os militares tivessem o apoio dessa oligarquia, a posição dos Estados Unidos, principalmente, quanto à questão do campo, divergia um pouco da visão da oligarquia rural brasileira. Por quê? Porque os Estados Unidos via justamente nessa desigualdade tremenda que a gente tinha na realidade dos campos de toda a América Latina, como uma forma de ainda assim a gente ter um terreno para a expansão do socialismo. Quer dizer, por mais que existisse uma ditadura, por mais que existisse toda uma repressão, se você mantivesse aquele tipo de estrutura, isso poderia gerar revoltas, isso poderia gerar movimentos organizados que derrubassem esse governo militar e instituíssem outros governos em moldes socialistas, como aconteceu em outros países, como é o caso da Coreia, Vietnã e por aí vai. Então, existia uma pressão por parte do governo norte-americano para que a situação do campo brasileiro fosse mudada. Por outro lado, existia uma pressão interna para que a situação do campo brasileiro se mantivesse exatamente a mesma. Coube então ao governo militar achar uma solução para conciliar essas duas vertentes, conciliar essas duas visões. E é aí que vem essa nova lei de terras. Acho que bugou aqui. Tá funcionando. Então é aí que vem essa nova lei de terras de 1964, agora chamada Estatuto da Terra no Brasil, que vai colocar, vai conter essas duas tendências claramente contraditórias. A primeira tendência, claramente distributiva, ou seja, visando essa democratização da propriedade da terra, e a outra vertente, né, a outra tendência extremamente produtivista, ou seja, aquela visão capitalista, concentradora e tudo mais. E é óbvio que uma lei, um estatuto tão antagônico não poderia dar certo da forma como ele foi planejado. Né? Ele tem aí, nessas contradições, o seu maior problema. Então, sintetizando,
o que o governo militar faz é tentar concatenar ali duas políticas distintas: a política agrária e a política agrícola. Rafael, mas tem diferença? Tem. De novo, como eu disse, política agrária é aquela que corresponde à reforma agrária, à redistribuição das terras. Enquanto a política agrícola é a demanda dos setores que sustentaram o golpe, que é a que visa o incentivo à produção agrícola, a garantia de infraestrutura no campo para sustentar o aumento da produção. Isso vai ser bastante beneficiado por um outro processo que está acontecendo nesse mesmo período, que é a chamada Revolução Verde. Então, esse é mais ou menos o contexto aí que a gente tem da instauração do Estatuto da Terra. E o que é o Estatuto da Terra, então? Bem, vamos lá. O Estatuto da Terra, de 1964, aqui no Brasil, ele vai colocar um papel social para a terra. Então, além da questão da propriedade, além da questão da posse, ele vai colocar mais uma questão, que é a questão social. E a terra, obrigatoriamente, deve atender a essa função social. Qual que é a função social da terra? Oferecer bem-estar aos donos e aos trabalhadores da propriedade que nela residem ou que nela trabalham. Para isso, eu preciso manter uma produtividade em níveis razoáveis, eu preciso preservar os recursos naturais daquela propriedade, além de cumprir todas as leis trabalhistas que amparem o trabalhador rural. Dessa nova visão do que é a terra, então, articula-se o seguinte: aquela propriedade de terra, aquele latifúndio que não atende à sua função social, ele deve ser combatido. Combatido como? Através do Estado, que vai promover a sua justa redistribuição. Então, um grande pedaço de terra, ele provavelmente não vai conseguir manter essa produtividade em níveis razoáveis que a lei determina. Se ele não mantém a produtividade em níveis razoáveis, provavelmente ela não atende o seu requisito básico, que é oferecer esse bem-estar aos donos e aos trabalhadores. Logo, essa é uma terra que deveria ser destinada à reforma agrária. Como isso funcionaria? As terras improdutivas seriam compradas pelo Estado e redistribuídas para várias famílias, vários trabalhadores que, ao pegar porções menores dessa terra, teriam por obrigação torná-las produtivas. É lógico que o projeto de Estado de reforma agrária, ele não consiste só na distribuição da terra. Eu preciso criar meios sociais para que aquela pessoa possa de fato tornar a terra produtiva. Então ela precisa de treinamento, ela precisa de equipamentos, ela precisa de insumos de uma forma geral, ela precisa de acesso a crédito rural. Então não basta só distribuir a terra e colocar o peão lá e falar: "Tó, produz". Eu preciso fornecer as condições para que ele possa começar a produzir, para que ele possa desenvolver aquela terra e para que ele possa se desenvolver através dela. Essa é a ideia primária da chamada reforma agrária. É isso que consiste o viés distributivo do Estatuto da Terra, ou então é isso que consiste a política agrária do Estatuto da Terra. Essa política foi seguida? Não. Now the world don't move to the beat of just one drum. É muito engraçado, porque muito se fala em reforma agrária no Brasil, só que veja, se você pegar a lei, se você pegar a Constituição, tudo que a gente precisa para promover a reforma agrária já está ali, já está pronto. O problema é que essas leis não são aplicadas, o problema é que essas leis não são seguidas. Agora, quanto à outra parte do Estatuto da Terra, que é aquela vertente produtivista, ou seja, as políticas agrícolas, essas sim funcionam desde a década de 60 e funcionam muito bem. Obrigado. O que são essas políticas? São justamente políticas de acesso a crédito. Então,
principalmente o grande produtor, ele tem acesso facilitado a crédito via BNDES, via outros bancos públicos, para poder comprar insumos, para poder comprar sementes e para poder desenvolver a plantação. Isso, inclusive, esse crédito facilitado, ele vai ser facilitado pelos países desenvolvidos, sobretudo pelos Estados Unidos, dentro daquele processo conhecido como Revolução Verde. Por quê? Porque na visão dos americanos, essa é uma forma de você eliminar qualquer possibilidade de revoluções através do campo. Quando você leva a lógica da produção capitalista para o campo, você torna essa produção também parte do capitalismo. Você tem ali uma produção capitalista. Então você impede qualquer tipo de revolução. Inclusive, ao submeter o campo a uma lógica capitalista, somado a todo o processo de industrialização aqui no Brasil, da forma como aconteceu, através da entrada de multinacionais, através do incentivo da entrada de capital estrangeiro, isso elimina aquela necessidade de reforma agrária que a gente tinha comentado lá no começo, que na visão dos desenvolvimentistas era essencial para se alcançar um país desenvolvido. Por quê? Porque o modo como a industrialização foi feita, através de todo um processo de globalização, onde as mercadorias, os produtos, a matéria-prima circula de um país para o outro, num sistema logístico muito intrínseco, muito bem desenvolvido, elimina essa necessidade de utilizar o campo para a produção de matéria-prima para a indústria. Então, a lógica do nosso campo é produzir para a exportação, quer dizer, não é para a indústria aqui dentro, é para a indústria lá fora. Tanto é que a nossa massa, a grande produção agrícola brasileira, ela é a produção voltada para a exportação. A gente produz soja para exportar, a gente produz café para exportar, a gente produz cana-de-açúcar também para exportação. Então, o grosso da produção agrícola, que é uma produção latifundiária, é para a exportação. Então, veja que é uma contradição, por quê? Porque você está falando em promover reforma agrária, mas ao mesmo tempo você está estimulando um tipo de produção capitalista no campo que demanda uma concentração de terras ainda maior. Quer dizer, com o acesso fácil a crédito, com a possibilidade de mecanizar a produção, de torná-la cada vez mais produtiva, eu vou aumentando o tamanho da propriedade agrícola, eu vou deixando ela ainda maior, quer dizer, o grande capital ele vai se apossando dessas terras, cada vez mais ele vai expulsando o trabalhador dessas áreas, vai gerando o êxodo rural e vai gerando todo aquele processo de imigração que a gente viu na aula passada, que expulsa o trabalhador do campo para a chamada fronteira agrícola, muitas vezes, e que causa todo aquele problema ambiental, com mau uso do solo, retirada da vegetação natural, aumento dos processos erosivos, enfim, questões que a gente está cansado já de debater durante as nossas aulas. Então esse é o lado perverso desse processo de modernização. Tanto é que a gente pode chamar esse processo todo ocorrido aqui no Brasil de modernização conservadora. Porque, veja, a gente moderniza o campo sem mudar a estrutura básica dele, que é a estrutura concentradora, a estrutura latifundiária. Então, de forma bem resumida, essa é a Lei de Terra, o Estatuto de Terra de 1964. Bom, gente, eu espero que tenha ficado claro. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até uma próxima.